Você já precisou, em algumas vezes, em fazer impressões com suportes diferentes? Uma, por exemplo, utilizando suportes um pouco mais customizados, utilizando Paint suportes ou custom suportes, e a outra poderia utilizar de forma automática, utilizando o próprio fatiador, fazendo com que ele gere para o seu suporte. Sabe que isso é super possível no ProDesign? Sabe como funciona? Então segura a peruca que depois do break eu falo para você como funciona isso. E aí amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Valmir que vos fala e hoje nessa videoaula eu vou explicar de uma forma super simples como nós conseguimos configurar dois tipos de suporte, né? Suporte custom, né? O suporte Paint ou o suporte gerado de forma automática pelo próprio fatiador, ou seja, na mesma impressão, duas formas de suporte. Vamos lá? Vamos para o ProSlicer porque a aula é super legal. E para darmos continuidade nessa videoaula, eu vou importar dois arquivinhos aqui que vão servir como base para a gente começar a analisar e entender um pouco mais sobre essa questão dos suportes, legal? Eu não vou falar tanto com relação à parte de configurações de suporte e tudo mais, porque eu já fiz alguns vídeos explicando mais sobre essas configurações, inclusive configurações bem avançadas. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, para vocês se aprofundarem um pouco mais. O que eu vou mostrar aqui é que em alguns casos é mais interessante solicitar para o fatiador gerar para a gente o suporte de forma completa, né? Essa configuração que é chamada Everywhere. Então ele vai colocar o filamento em todo lugar que ele entender, né? Dependendo da forma de ângulo e tudo mais das configurações, do que eu efetivamente vir aqui e fazer um suporte, né? Fazer um paint suporte, colocar um suporte block, ou um modifier e tudo mais. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que existe uma configuração super simples que a gente consegue fazer aqui. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar um pouco de lado aqui, vou só acertar o ângulo aqui dessa haste, só para ficar mais evidente o que eu gostaria de mostrar para vocês. Então eu vou colocar um pouco mais para o centro, legal? Não vou deixar um pouco separado para ficar mais evidente. Isso aqui, na verdade, é a haste do machado do Kratos e esse aqui é o suporte de filamentos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar, normalmente ele vem como none, eu vou setar aqui como Everywhere, independente das configurações que estão aqui em cima, e eu vou pedir para fatiar os dois elementos, né, os dois objetos aqui na tela, para a gente entender um pouquinho mais o que o próprio ProSlicer vai utilizar aqui na opção de Everywhere. Basicamente, o que a gente gostaria é que realmente esta peça ela fica perfeita, né, utilizando o suporte ali Everywhere. Então, para nós seria excelente só ter para ela. Só que o que acontece é que toda vez que a gente seta o suporte aqui, ele é referenciado para todos os meus elementos que eu tenho na mesa. E, consequentemente, a haste aqui ficou toda cheia de suporte, né? E no caso, aqui não é legal. Tem vários pontos aqui que não faz muito sentido, que dá para imprimir sem suporte, só na parte de baixo aqui para fazer um reforço com relação à parte de sustentação. Legal, gente? Então, basicamente, se a gente voltar aqui no Print Settings, aqui é uma configuração legal, tá? Se vocês segurarem o Ctrl ou o Command, no caso de quem utiliza Mac, e selecionar Command 1, Command 2, Command 3, Command 4, você consegue navegar sobre estas abas, tá? Então, olha que legal, existe uma tecla de atalho bem fácil para a gente conseguir andar sobre todas essas configurações aqui. Legal, gente? Então, ou clica aqui em cima, ou aperta Ctrl ou Command 2, tá bom? Então, vamos voltar aqui na parte de Support Material e vamos dar uma analisada bem rápido aqui. Então, basicamente, eu tenho o Overhang aqui, Threshold em 55%, o Contact Z está em 0.1, aqui eu estou utilizando um padrão Rectilinear e outras coisas mais. Não vem tanto ao caso aqui, só para a gente analisar, porque isto vai mudar exatamente as configurações que tem aqui, né? Então, o suporte Everywhere, ele utiliza exatamente estas configurações para montar o suporte. Tá certo, gente? Bom, como que a gente faz então, Valmir, para que esta configuração do Everywhere só seja aplicado para este elemento e não para este elemento? Olha que legal. Então, eu vou clicar aqui, vou deixar em None. Eu vou clicar sobre o meu elemento, né, sobre o objeto, vou clicar com o botão direito sobre ele e vou vir aqui nesta opção chamada Support Material, tá? O que ele faz aqui? Ele habilita basicamente todas as configurações, tirando exatamente esta configuração que se chama Supporting Forces Only, que é exatamente a configuração que a gente vai utilizar neste elemento aqui, que
por sinal, utiliza o Python Support, legal? Então, aqui eu habilito e com essas configurações eu consigo pedir para ele gerar o suporte de forma automática. Então, na verdade, aqui eu estou habilitando para ele gerar o suporte. Aqui ele vai gerar o suporte de forma automática. E se eu quisesse, por exemplo, que os elementos, né, o suporte, na verdade, só fosse construído em contato com a peça, por exemplo, se por alguma razão aqui ele tivesse um espaçamento, ou como a gente viu nessa objeto aqui, onde eu tenho partes do suporte que acabam sendo construídas no meio da peça, esta configuração fala para ele descartar estes tipos de suporte e só utilizar os suportes que tenham contato diretamente com a mesa, tá? Aqui nós temos o tipo, né? Eu posso utilizar o rectilinear, o grid, o Anycube, eu posso utilizar o space, né? O quanto que ele vai estar de espaçamento com relação à peça e qualquer outro threshold, né? O overhang aqui, qual que é o ângulo que ele vai utilizar para construir o suporte. Legal, gente? Então, com isso, se eu fizer exatamente o slice, incluindo a opção desabilitada aqui em cima, tá, gente? Eu mandar fazer o fatiamento, vocês vão observar que apenas na peça que eu coloquei o suporte material aqui como um parâmetro adicional foi criada. Legal isso, né? Porque você consegue efetivamente separar os dois tipos de objetos, ou N objetos que está aqui na tela, e você ganhar até tempo com relação à construção de suportes. Porque aqui, por exemplo, aqui faz necessário a gente utilizar realmente o Python Support, porque aqui eu só quero colocar suporte aqui, e aí eu venho aqui e eu realmente habilito o suporte em Forces Only. O legal é que o suporte em Forces Only, neste caso, vai ser só aplicado sobre essa peça, tá? Porque esta configuração aqui, ela sobrescreve as configurações que estão no nível acima, legal? Então, se eu mandar fatiar novamente, vocês vão observar que eu tenho dois tipos agora de suportes. O suporte Everywhere e o suporte em Forces Only, que foi exatamente aquilo que a gente fez o Python Support. Legal, gente? Essa videoaula é super rapidinha, era só para mostrar para vocês que existe essa configuração e que ela ajuda demais dependendo do tipo de peça. E aí você não precisa efetivamente criar um objeto aqui, colocar um outro, inclusive criar uma parte aqui de suporte block, de tudo mais. Basta você utilizar esses recursos que ficam dentro da opção aqui oculta, vamos dizer assim, né? Com o botão direita tem um submenu para você chegar nessas configurações. Legal, gente? E é isso aí, galerinha. Gostaram da videoaula? Uma videoaula super rápida, mas que tem um conteúdo bastante interessante para vocês. Você gostou? Deixa aquele joinha, compartilha com a galera, porque isso é importante para nós continuarmos fazendo vídeos legais para vocês. Legal, gente? Até a próxima. Até mais.